Brasil, no vídeo de hoje eu vou fazer um react. No caso, eu vou fazer uma reação à fala do professor, o apologista e doutor em teologia e também em arqueologia bíblica, o Rodrigo Silva, este aqui mesmo, que afirmou com todas as palavras e de maneira categórica que nós, neste século, em pleno século XXI, em pleno 5G, nós estamos vivendo os últimos dias. Eu gostaria que você do outro lado ouvisse esse áudio que ele tem a dizer aqui, ó. Estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Os últimos dias. Foi exatamente isto que você ouviu. Nós estamos nos últimos dias para a volta de Jesus. Então, segundo ele, Jesus volta ainda neste século. E é exatamente sobre a suposta vinda de Jesus e os sinais do Apocalipse que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Então, será que os textos que se referem ao segundo advento de Jesus foram direcionados para nós ou para os 12 discípulos e para aquela igreja, para aquele povo do século I? As recomendações de Jesus para orar, vigiar, fugir e observar os sinais que precediam a sua volta seria para a geração de hoje ou para aquela geração do primeiro século? Faz o seguinte, fica comigo, que logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo na Bíblia e em mínimos detalhes, mas logo após a nossa abertura. Imagine um ex-pastor que atravessou o véu da fé e voltou de lá com uma verdade que aterroriza os pilares do cristianismo. Jason Ferrer, hoje ateu militante e voz poderosa do canal Além da Fé, destrincha a maior promessa de Jesus com precisão cirúrgica e frieza assustadora. Este vídeo é mais que um debate, é um estudo psicológico e racional que desafia sua mente, seja você cristão ou ateu. Apoiado pelos canais Rebelião Ateísta Lixeira e Cortes do Rebelião, Jason revela por que a volta de Cristo nunca aconteceu. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo, você que vem do norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste do nosso Brasil. Muito obrigado pela sua presença, agradeço demasiadamente a você pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência a este canal. Eu sou o Jason Ferrer, o apresentador do canal Além da Fé, e eu me sinto um privilegiado pela credibilidade e pela confiabilidade que você dá ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Olha, o livro sobre o livro que nós estamos lançando, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda, este livro que está na sua tela aí, exatamente este. Ele já está em São Paulo, sofrendo a sua segunda diagramação, porque ele estava com 272 páginas. Agora ele está com aproximadamente 500 páginas. Um livro que vai ficar num tamanho 16, esse tamanho aqui, ó, 16 por 23. Antes era 14 por 21. Agora, para ficar um pouco legal, um tamanho muito bacana, o diagramador já está mostrando para mim a estrutura das orelhas, tá? A estrutura da primeira, segunda orelha, direita e esquerda, o prefácio, que inclusive é o Antônio Miranda que fez, né? A parte toda do livro, a estrutura toda, quer dizer, a contracapa, tudo muito bonito para você. No livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? E se você do outro lado quer nos ajudar para que nós possamos ter condições de imprimirmos 1000 livros, por gentileza, dá essa força para nós. Esse aqui, ó, é o nosso Pix e você pode nos ajudar. Jason, eu posso te ajudar a fazer esse livro, porque eu gostaria muito, Jason, de ter um livro teu aqui na minha estante, pegar um livro teu e ler sobre este assunto. E é exatamente sobre o assunto da volta de Jesus, a escatologia, que nós vamos tratar hoje. O mesmo assunto que está no meu livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? E o subtítulo é Uma crítica contundente à escatologia cristã. Brasil, particularmente, eu não acredito que tenha existido algum Cristo milagroso. Aquele Cristo vindo do céu.
ou do mundo celestial. Um Cristo que encarnou e viveu entre nós de uma maneira sobre-humana, sobrenatural, e que tenha realizado obras espantosas que desafiaram a física, a química, a astronomia, a biologia, a fim de demonstrar sua divindade e seus poderes sobrenaturais em uma época tão primitiva como foi o século I. Mas é evidente que eu não posso simplesmente falar e colocar o meu posicionamento sem antes mostrar o posicionamento dos teólogos, certo? Sobre o que eles têm a falar sobre esse assunto. Então, vamos ver o que pesa mais, se é o meu argumento ou se vai ser o argumento do doutor Rodrigo Silva. Vamos então ouvir o áudio do senhor Rodrigo Silva e vamos ver quais são os pontos que ele embasa para sustentar a ideia de que a geração de hoje, está vivendo os últimos dias. Vamos ver se isso combina com o que a Bíblia, a tua Bíblia, e a Bíblia dele, esta Bíblia aqui, diz sobre esta volta. Vamos ouvir aqui. Estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Os últimos dias. Agora, essa afirmação solta, ela pode atrair para si uma crítica, de certo sentido, muito lógica. Como é que você pode afirmar isso? Tantas pessoas já afirmaram que estamos vivendo o fim do mundo e... Muitas pessoas afirmaram que estão vivendo os últimos dias. Muitas do passado. Todos os séculos. Imagine quando as pessoas estavam em dezembro do ano 665. Entenda bem isso. O ano 665, indo para o ano 666, 666. Imagina como aqueles cristãos, como aqueles fundamentalistas, aqueles fanáticos entenderam esse ano. A volta de Jesus. 666. A volta de Jesus. E Jesus não voltou em 666. Quando chegou o ano 999, foi um fuzuê. A Europa pegando fogo, literalmente. Por quê? Era a volta de Jesus no ano 1000. Jesus não voltou no ano 1000. Vários profetas, missionários, pregadores de diversas envergaduras, de diversos ministérios, de diversas seitas, de diversas denominações disseram, programaram, escreveram, matematizaram e disseram: a volta de Jesus vai acontecer nesse milênio, ou vai acontecer nesse século, ou vai acontecer entre esses dias, e não aconteceu. Entrou no ano 2000, você viu. Se você é dos anos 2000 para cá, você sabe o que eu estou falando para você. Foi mais um fuzuê. 1999, dezembro de 1999, um fuzuê. Gente agitada, perturbada, o mundo pegando fogo. A volta de Jesus no ano 2000. Já se passaram 24 anos e Jesus não voltou. Agora, mais uma vez, vem o Senhor aqui, dessa vez, dessa geração, né, deste ano, dizendo que nós estamos vivendo os últimos dias novamente. Vamos continuar aqui, porque eu quero te mostrar na Bíblia que isso que ele está falando é uma heresia, é uma mentira também. A Bíblia não diz isso, em canto nenhum, que nós, desta geração, estamos vivendo os últimos dias. Mas fica por aí que eu vou te mostrar. Nunca acabou o mundo, já estamos aí com milênios e milênios de história e o mundo não acabou. Como é que eu posso dizer então que afirmar agora, em pleno século XXI, que é o fim do mundo, pode ser realmente o indício que estamos nos últimos dias da história desse mundo? Como é que eu posso afirmar o que tem hoje, que eu poderia dizer assim, isso é que tem hoje e que não tem em época alguma do mundo? Bom, para responder a isso, eu vou à Bíblia. Então vou deixar bem claro a minha pergunta aqui. O que eu teria hoje de único nessa geração que eu estou vivendo, que você... Nesta geração que eu estou vivendo, ele deixa bem claro, século XXI, 2024. Esta geração, uma geração de 40 anos. E ele está deixando claro que esta geração de 30, 40 anos vai sofrer um fenômeno, e esse fenômeno é a volta de Jesus. Escute isso. Está vivendo, eu posso dizer, não, isso aqui não havia em nenhuma geração passada, somente hoje. E isto que só existe hoje é um claro indício que estamos vivendo os momentos finais da história desse mundo. É um claro indício. Isso quer dizer que tudo aquilo que Jesus prometeu para ele, segundo ele,
Está acontecendo agora. E ele está discordando de Paulo. Ele está discordando completamente de Pedro. Ele está discordando de João. Tanto das cartas de João como do Apocalipse. Ele está discordando das cartas. E está discordando do Apocalipse também. Ele está discordando de Tiago. Ele está indo contra a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Aí você diz, como assim, Jesus? O que é isso? Não é possível que o Rodrigo Silva esteja enfrentando toda essa camada bíblica para dizer que os fins dos tempos e os indícios estão sendo agora. Sendo que a igreja primitiva, sendo que a Bíblia deixa muitíssimamente claríssimo, redundância, né? De que eles, lá atrás, há 2000 anos, estavam vivendo os últimos dias. E não nós. Mas calma, aguarda. Você não tem tempo para assistir o Netflix? Para assistir uma série? Então pega o teu caderninho de anotação que vai vir bomba por aí. Segura e vamos ouvir. Eu tenho que encontrar algum elemento que seja ao mesmo tempo bíblico, uma profecia bíblica, e ao passo que seja uma profecia bíblica, algo que eu só encontre hoje. Uma profecia bíblica que ele vai encontrar hoje. Vamos ver qual é o malabarismo que ele vai fazer para dizer qual é o indício que ele está vendo hoje, que não houve há 2000 anos, na época de João, de Jesus, de Paulo, Pedro e da igreja primitiva. O que ele está vendo nos dias de hoje? E em nenhuma outra parte da história antiga. Quando eu vou para a volta de Jesus, descrita em Mateus capítulo 24... Entenda que ele foi para o sermão apocalíptico de Jesus, descrito em Mateus 24, que tem o seu paralelo em Marcos 13 e em Lucas 21. Agora escuta, pelo amor de Zeus, o que este homem, o doutor, vai falar para você. Não sou eu, é ele que vai falar. Escuta isso daqui. Que alguns teólogos chamam até de um pequeno apocalipse nos evangelhos. Me chama a atenção que, embora Jesus aponte aqui alguns elementos que haveriam de ocorrer no mundo antes da sua vinda, certo. Ele fala de guerras, ele fala de terremotos, ele fala de convulsão social, ele fala de homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que iam vir. Mas chama a minha atenção que sempre quando ele declara essas coisas, ele fala assim, mas calma, ainda não é o fim. Quer ver? Por exemplo, em primeiro lugar, os discípulos não fazem uma pergunta plural para Jesus, que sinais haverá da tua vinda? Eles perguntam, que sinal? Olha aqui, Mateus capítulo 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E qual será o sinal de tua vinda e do fim dos tempos? O sinal. Tá bem? Embora também tenho que deixar claro que em Lucas, já não na pergunta dos discípulos, mas na fala de Jesus, a palavra sinal aparece no plural. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, mas pelo menos na versão de Mateus ela está no singular. E Jesus começou dizendo assim, cuidado que ninguém os engane. Pronto. Ele já acabou com o texto aqui. O que é que Jesus fala? Cuidado para que ninguém vos engane. Mas engana quem? A quem Jesus está falando? Ele mesmo disse que chegaram os discípulos. Quem são esses discípulos? Esses discípulos são os 12. Mas, na verdade, chegaram 4 para ele. 4 discípulos, porque você pode ver isso em Marcos, capítulo 13. Lá, Marcos identifica quem são esses 4, dá o nome dos 4. Mas o interessante de tudo é que o próprio Jesus vai chegar em Mateus. Está aqui ele mesmo dizendo que ouvireis, né, falar de guerras, rumores de guerras, todas essas coisas. Escuta isso daqui, olha. Veja para quem Jesus está falando. Que virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja... E virão muitos em meu nome. Se virão muitos em meu nome, e Jesus está falando para os 12, obviamente que seriam os 12 a ouvir e ver as pessoas chegarem e dizerem, eu sou o Cristo. Jesus não teria lógica de falar isso para 12 discípulos, se não fosse eles os únicos
certo? Ou aqueles que ouviriam e presenciariam e participariam e passariam por todas estas coisas que Jesus está descrevendo. Jesus não poderia estar falando com ele, dizendo, olha, vocês vão ouvir, mas não é com vocês que eu estou falando, não. Eu estou falando com uma igreja lá do século 21. Por favor. Né? E chegaram os 12, chegaram os discípulos para conversar com ele. E Jesus está falando, olha só, e ouvireis de guerra. Quem é que vai ouvir? Fala de guerra. E olhai, não vos assustei. Versículo 6. Olhai, não vos assustei. Mas se assustar pelo quê? A grande tribulação vai acontecer lá atrás? Jesus está falando que a grande tribulação vai acontecer diante dos olhos deles? É isso que Jesus está falando. Para eles. Não para ninguém mais. Mas vamos continuar aqui, o negócio ainda vai ferver. Escuta. Verá muita gente dizendo assim, é agora, e não é. Alguns são falsos profetas, outros são pessoas sinceramente equivocadas. Mas Jesus alertou, cuidado, principalmente não só. Peraí, Jesus falou para quem? Entenda bem isso, pessoal, por gentileza. Entenda que a hermenêutica, a exegese, vai colocar os pingos nos is. Primeiro, onde foi escrito, quem escreveu, onde escreveu, para quem foi escrito, para quem foi destinado tudo isso, qual a aplicabilidade desta mensagem, certo? E onde está o seu cumprimento? O cumprimento está lá. Jesus falou que eles ouviriam, então não pode desamarrar, dizer que vai ser uma outra geração que vai ouvir isso. Não. Os discípulos é que vão ouvir isso. Preste atenção. Falsos profetas, mas falsos cristos. Aí ele continua dizendo, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar. Vocês ouvirão falar. Tá aí, o homem tá falando. Quem tá falando é o homem agora, não sou eu. Vocês ouvirão falar. Como é que ele diz que nós estamos vivendo os últimos dias? Nós, eu e você, estamos vivendo os últimos dias, se ele aqui está lendo um texto dentro e amarrado no seu contexto, onde o próprio autor desse texto está dizendo que vocês ouvirão. Quem ouvirá? Quem ouvirão? Os discípulos, pessoal. Os discípulos. Guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Não tenham medo. Ora, se eu digo para você, cara, o que vai acontecer vai ser algo fenomenal. Preste atenção, olhem, vejam, vigiem, corram, fujam, observem. E quando vocês ouvirem todas essas coisas, porque vai se levantar pai contra filho, filho contra pai, quem que vai acontecer? Onde vai acontecer isso? Lá no século I. E vos hão de entregar para seres atormentados, versículo 9 do capítulo 24 de Mateus. Para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus está falando para quem ainda? Para aquele povo. Para aqueles discípulos. Você compreende isso? Mas calma, que ainda vai ter muita manga ainda para frente. Ainda não é o fim, percebeu? Então, em que pese o fato de que guerras marcariam o que haveria de acontecer na história até a vinda de Jesus, então nós podemos sim apontar para as guerras e lembrar da promessa da volta de Jesus. A guerra que Jesus está falando, o senhor Rodrigo Silva, e ele sabe muito bem disso, ele é já uma pessoa experiente nesse assunto. A guerra que Jesus está falando é uma guerra de espadas. Não é uma guerra de mísseis submarino, não é uma guerra de drones, não é uma guerra balística, não é uma guerra onde vai ter tecnologia, tanques de guerra, não vai ter isso. É cavalo, cavaleiros, flechas e espadas. Aí você fala, como assim? Bom, se ele está falando que essas guerras são as guerras de hoje, Jesus está falando completamente ao contrário. Porque Jesus está falando aqui ainda em Lucas, capítulo 21, porque Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, são as mesmas coisas. Então Jesus está falando aqui, olha, presta bem atenção, abra a tua Bíblia. Você tem uma Bíblia na sua casa? Veja que a guerra é guerra de espadas. Jesus não está pensando no futuro.
Ele está falando de uma guerra que era para acontecer na sua época. Capítulo 21 de Lucas, versículo 22. Ele diz assim, ó: porque dias de vingança são estes, não esses e nem aqueles, para que se cumpram todas as coisas aqui descritas. Agora, versículo 24, lemos o 22. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até os tempos dos gentios se completarem. Então, quer dizer, Jesus está falando de uma guerra aonde existem cavalos, cavaleiros, arcos, flechas, escudos e broquéis. Ele não está falando na guerra de hoje, mas calma, que eu ainda vou falar sobre muita coisa ainda. Em linhas gerais, guerra não é um sinal seguro da vinda de Jesus. Depois ele continua dizendo: então se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Reino contra reino, está falando de monarquia. Na antiguidade trabalhava-se muito a questão de monarquia. Hoje, Brasil, a gente não tem tantos governos monárquicos. No máximo, estourando tudo. Nós temos aproximadamente uns 40 países que ainda vivem sob regime monárquico. Então Jesus estava falando rei contra rei, reino contra reino, é porque antigamente havia muitos reinos. Você entende isso? Terremotos em vários lugares, mas tudo isso é o princípio das dores. Agora, quando a gente vai para o verso 14, Jesus muda a linguagem. Ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Veja, no verso 14, Jesus não diz assim: então será o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Não, ele colocou a pregação do evangelho, não nas Américas, não na Europa, não na África, não na Ásia, não na Oceania, mas em todo o globo, como sendo o fim. O que? Quando ele fala sobre a questão do evangelho ser pregado em todas as nações, segundo Paulo, segundo os apóstolos, o evangelho já havia sido pregado em todo o mundo, a toda criatura que há debaixo do sol, debaixo do céu. Quando escreve aos Colossenses, olha o que ele diz. Colossenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo vai dizer assim, olha, presta bem atenção. Versículo 5, vamos começar pelo versículo 5 e até o 6. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós. Evangelho que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Versículos 5 e 6. Agora vamos para o versículo 23 ainda deste capítulo. Ele diz o seguinte: e se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou como testemunha. Paulo está deixando bem claro neste evangelho que o que Jesus disse em Mateus 24:14. Jason, o que foi que Jesus disse em Mateus 24:14? Ele falou o seguinte, olha: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Paulo está deixando bem claro que o evangelho foi pregado a toda criatura. Se Jesus está dizendo, o evangelho precisa ser pregado em todas as nações para vir o fim, Paulo está deixando bem claro que o evangelho foi pregado a toda criatura. Isso o que é? Isso é um eufemismo? Isso é um exagero de Paulo? Não. Paulo estava tão comprometido em suas viagens na pregação do evangelho que estava envolvido anjos na pregação do evangelho. Olha isso, anjos. Os anjos estavam atuantes em Atos dos Apóstolos para pregar o evangelho. O evangelho estava sendo espalhado, brotado em tudo quanto é tipo de lugar.
através dos discípulos, através da multiplicação dos discípulos. O próprio Jesus estava empenhadíssimo na propagação do Evangelho. Isso é o que o texto está dizendo, tá? No meu livro, Porque Jesus Mentiu sobre a Sua Segunda Vida, eu trago tudo isso, mas tintim por tintim, tudo detalhado, de maneira geográfica, para que você tenha uma ideia mais ampla sobre o que eu estou falando. Aí quem é que estava mais envolvido nisso, além de Jesus, dos anjos, dos apóstolos, da igreja primitiva? Estava também o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sendo tão veloz na pregação do Evangelho para chegar em todas as nações, que Filipe foi até teletransportado. Havia teletransporte. Uma cidadezinha que ficava aproximadamente em 75 quilômetros de onde Filipe, quando ele batizou aquele eunuco, ele precisava estar nessa cidade. O que foi que o Espírito Santo fez? Teletransportou Filipe. Ele desapareceu daquela cidade e apareceu 75 quilômetros depois. Isso, a urgência de se pregar o Evangelho. E se você for ler Atos dos Apóstolos, mas se você não tiver tempo, não tem problema. Você vai pegar o meu livro e você vai ver detalhadamente o que a igreja de Atos dizia sobre a propagação do Evangelho que estava sendo levada em todas as nações, em todo o mundo, em todos os povos, até por bárbaros. Até bárbaros. Paulo estava levando o Evangelho, tanto que ele levou uma picada de cobra, levando a mensagem para as aldeias. Então é Paulo que está falando que pregou o Evangelho. Se Paulo aqui está sendo mentiroso ou está sendo contradito pelo doutor Rodrigo Silva, eu já não posso fazer muita coisa. Só estou falando o que a Bíblia está dizendo. E outra coisa importantíssima para você entender. Quando Jesus está falando aqui em Mateus 24:14, que é necessário que o Evangelho seja pregado em todas as nações, não foi bem isso que ele disse um pouquinho antes. Volta comigo um pouco antes. Nós estamos em Mateus 24, mas volta para Mateus 10. Em Mateus capítulo 10, Jesus vai dizer o quê? Mateus 10, 23, olha o que Jesus diz. Ele fala que agora não depende da pregação do Evangelho ser levado a todas as nações. Mas é necessário que o Evangelho primeiro seja levado às 12 tribos de Israel, para que a volta de Jesus aconteça. Mas Jesus diz assim, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de vocês levarem o Evangelho às 12 tribos de Israel, o que levaria um percurso de aproximadamente uns 3 anos, 2 anos e pouco, porque Jesus já tinha pregado em muitas cidades. E aquelas cidades não necessitavam mais que os discípulos passassem por elas. Então ia economizar muito tempo para pregar. Olha o que Jesus falou. Mateus capítulo 10, versículo 23. Ele diz assim, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Jesus está dizendo para ele, eita, o problema é que não vai dar tempo porque o Filho do Homem virá antes. Isto quer dizer que Jesus Cristo estava profetizando a sua volta para antes de acabar o percurso evangelístico nas cidades de Israel. Então isso quer dizer que Jesus nem iria esperar que as nações todas fossem então batizadas, fossem sacramentadas e recebessem o Evangelho para ele voltar. Não. O texto não quer dizer isso. E o texto deixa bem claro, Mateus 10, você está ainda. Vai para Mateus capítulo 16, que você vai ver uma coisa interessantíssima. Mateus 16, versículo 27. E versículo 28 vai deixar bem claro que a parousia ou a presença de Jesus iria acontecer, iria raiar, na frente dos discípulos. Os discípulos... Jesus, você quer dizer o que com isso? Vamos lá, em miúdos, para que as pessoas possam entender. Jesus está dizendo que ele vai voltar enquanto os seus discípulos ainda estiverem vivos. É isso mesmo? É. Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Ele diz assim, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. A volta tem que ter anjos presentes. É uma profecia detalhada.
Se não tiver anjos, não foi a profecia de Jesus. Ah, mas Jesus apareceu lá nas Américas. Jesus apareceu nas Índias, mas ele apareceu com anjos? Não, então não foi a volta de Jesus. E Jesus está falando, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Isso quer dizer ressurreição de mortos. Para dar a cada um segundo as suas obras, tem que ressuscitar pessoas. Tem que haver tribunal. Mas, Jason, isso vai acontecer no futuro? Calma. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus está deixando claro. Alguns dos que aqui estão, não é dos que ali estarão. Ah, porque alguns, como Rodrigo Silva, está escrito aqui na Bíblia, alguns, como Rodrigo Silva, sentirão e pressentirão os sinais da minha vinda, e eu vou estar voltando em pleno YouTube. Ele vai falar no YouTube que eu vou voltar e vai acontecer isso aí daquele milênio lá. Jesus não está falando isso aqui. Ele está falando, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir, é uma vinda, o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória, e com seus anjos, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, o texto está deixando bem claro aqui. Aí você diz assim, Jason, mas esse texto aqui, Jesus está falando que ele voltaria ainda quando os discípulos estivessem vivos? Sim. Agora veja, nós estamos no capítulo 16. Veja o capítulo 24 agora. Capítulo 24, versículo 33 e versículo 34. Olha o que Jesus está falando aqui. Vou ler aqui a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, Bíblia de Estudo, e diz o seguinte, versículo 24, aí diz assim, 33. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, olha o que Jesus está falando. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está para começar. Mas espera, quem é que estava pronto para ver essas coisas? Essas coisas, plural, Que coisas são essas? Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, pestes, epidemias, pandemias, terremotos comendo solto, grande assolação, grande perturbação, fenômeno, céu, sol, lua, tudo se abalando, algo, um fenômeno que nunca aconteceu em toda a terra, desde que a humanidade, desde que Deus, segundo Jesus Cristo, criou a humanidade, nunca, jamais aconteceu e jamais acontecerá. Jesus está falando, versículo 33, assim também quando virem vir acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está pronto para começar. Aqui agora, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. É o texto sagrado. Jesus está deixando claro que essas pessoas, que todos esses fenômenos apocalípticos, todos, de A a Z, vão acontecer enquanto aquelas pessoas daquela geração, do tempo dos apóstolos, no século I, estivessem vivos. Mas calma aí que vai vir mais caroço para esse angu aí. Escutem. Posso desprender dessa passagem da Bíblia aqui que o fim só virá quando algo de fato global acontecer. Se o fim viesse quando algo global acontecesse, como eu falei para os amigos, por favor, certo? Se o fim viesse, então, a carta aos Colossenses, Paulo estaria completamente errado. Porque quando ele fala, olha o que ele falou aqui agora, vou até voltar um pouquinho, olha isso. Virá quando algo de fato global acontecer. Se é algo global, não está aqui escrito. 1:23 de Colossenses. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes da fé, não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura. Foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Está aqui, toda criatura mesmo. Ué, qual é o exagero? Qual é a hipérbole aqui de Paulo? Outra coisa, não é somente esse texto aqui de Colossenses, onde Paulo fala que o evangelho já foi pregado para todas as pessoas. Antes de tudo,
Paulo falou: sou grato ao meu Deus mediante a Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Romanos capítulo 1, versículo 8. Depois ainda Paulo fala: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. Sua voz ressoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18. Está aqui, ó. Se você prestar bem atenção, é o próprio Paulo que está falando. Ah, mas Jason, Jesus falou que a mensagem seria pregada em todas as nações e para todas as pessoas. Então Paulo está aqui deixando bem claro. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ele deixa claríssimo isso. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas, digo, porventura não ouviram? Veja que está no plural. Não ouviram? Será que eles não ouviram? Eles vão dizer: ah, mas o evangelho não chegou aqui não, Paulo. Peraí, mas eles não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra, saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Paulo está falando que não sobrou ninguém. Confins, não tem mais saída aqui, agora é beco sem saída. Paulo falou: foi beco sem saída aqui, amigão? Pronto, Jesus está voltando, tá certo? Já avisei, já está tudo avisado, sou testemunha disso. Forte abraço, fui. Aí o Espírito Santo faz pum, e ele some e aparece em outro lugar, como aconteceu com Filipe. Mas vamos continuar aqui. Algo realmente universal acontecer, mesmo porque a volta de Cristo é descrita como um evento universal. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Mas quando Jesus está falando essas coisas, né, e verão o Filho do Homem acontecer e aparecer, Jesus está falando que quando acontecer isso, os discípulos estariam vivos. É só ler Mateus todo. Pegue Marcos, leia Marcos todo. Lucas é o melhor para se ler. Leia Lucas capítulo 21 por completo. Aí você vai ver que Jesus está conversando com 12 pessoas. E que essas 12 pessoas iriam ter uma jornada de missões. Mas se eles perseverassem até o fim... Ora, como assim? Eles deveriam permanecer até o fim perseverando. Porque o fim representa a volta do próprio Jesus. E ele falou: aquele que perseverar até o fim, é a volta. Aquele que perseverar, aquele que for prudente como a serpente, simples como a pomba, aquele que fugir da Judéia e ir para os montes, aquele que tiver no eirado, não descer, aquele que percebeu o anticristo entrando no templo para fazer a sua abominação diante dos judeus. Quando vocês virem todas estas coisas ocorrerem, entenda que já está pertinho da minha volta. Eu vou voltar. E cuidem para que vocês estejam de pé diante do Filho do Homem. Peraí, como é que é? De pé os discípulos vão estar para ver o Filho do Homem? É o que Jesus disse, não foi? Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja, se a volta de Jesus será um evento universal, o mundo inteiro vai ver e vai se posicionar diante da vinda dele, porque diz aqui: todos os povos da terra se lamentarão. Todos os povos da terra se lamentarão são os judeus, das 12 tribos de Israel. São todos os povos da terra. Aquela terra referindo-se aos judeus. E verão o Filho do Homem. Então, o que eu deduzo de Mateus 24, 14 e 24, 30? Três coisas eu já deduzo aqui. Em primeiro lugar, embora, repito, em que pese a ocorrência de guerras, terremotos e fomes até a volta de Jesus, terremotos, guerras e fome acontecerão diante dos olhos dos... Aí você já sabe responder, não sabe? Discípulos. Falou que isso haveria de acontecer. O verdadeiro sinal de que agora chegou o tempo não é algo como guerra, como terremoto. É a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho já aconteceu. Colossenses e o Romanos deixa bem claro isso.
E sem contar que Atos dos Apóstolos também deixa muito claro que a pregação foi levada em todas as nações. Nível mundial. Então, a segunda coisa. E o mundial é a terra habitada, a terra conhecida da antiguidade. Quando Jesus fala que a terra ia ser levada a todo o evangelho, Jesus não está falando de 8 bilhões de pessoas. Eu trago no meu livro isso. Eu faço os cálculos e mostro exatamente quantas pessoas haviam naquela época de Jesus em todo o mundo. Em todas as nações, de todos os reinos. Não havia 1 bilhão de pessoas. Não havia 500 milhões de pessoas. Não. Era fácil pregar o evangelho naquela época. Porque a terra não era tão habitada. Não havia shopping center. Por favor. Então, Jesus está deixando bem claro que esse evangelho seria levado primeiro às tribos de Israel, mas não daria tempo. Mateus 10, 23. É o que eu trago no meu livro. Não é guerra, não é terremoto, não é fome. É a pregação do evangelho em nível mundial, tá certo? E a terceira coisa, se a volta dele em nível mundial provoca lamento das nações, é porque eles tiveram conhecimento bastante a respeito de Jesus para tomar. O lamento das nações são o lamento dos judeus, pessoal. É isso daí, o lamento dos judeus, porque eles verão a volta de Jesus. Jesus deixou bem claro isso. Está aqui, ó, Mateus, capítulo 26, é isso mesmo, capítulo 26, 64. Diz o seguinte, Mateus 26, 64, está aqui escrito, tá certo? Vamos lá. Jesus está falando para judeus agora. Disse-lhes Jesus, tu o disseste. Ele está falando isso dentro do Sinédrio, dentro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele está falando isso diante de Anás, Caifás e todo o povo do Sinédrio. E ele diz, digo-vos, para todos, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. É vindo sobre as nuvens do céu. É uma vinda. Jesus não está dizendo que é nada invisível. Não, vocês verão em breve. É uma visão. E quando vai ser isso? 10 anos depois? Não. 20 anos? Não. 1 ano? Não. Jesus está falando, em breve vocês verão tudo isso. Ah, então vai acontecer no século XXI. Ah, Jesus estava pensando no século XXI? Jamais estava pensando no nosso século. Jesus estava falando com os judeus daquela época. E a guerra seria de espadas. Seria de cavalos, é só você ler Apocalipse, que você vai ver que os cavalos, os cavaleiros andando pelas ruas de Jerusalém, certo? Aonde tinha lamparinas. A guerra iria acontecer onde havia lamparinas. Ora, as nossas luzes são de LEDs, não de lamparina para... Em Jerusalém, hoje em dia, nem lamparina tem mais, viu? Então esse Apocalipse aqui, se fosse cumprir ainda, vai ter que colocar lamparina nas cidades de Israel. Ó, vamos trocar aqui as lamparinas aqui, o presidente de Israel, e vamos colocar as lamparinas porque o Apocalipse deixa bem claro que tem que ter lamparina nas cidades, tá certo? Então vamos trocar essas lâmpadas de LED, porque senão o texto não vai se cumprir. É verdade? Porque se João viu as pessoas vendendo seda, as pessoas no comércio de Jerusalém comprando feno, comprando madeira, tocando flauta. Flauta? Quem é que toca flauta em pleno século XXI, rapaz? Por favor, tá falando das profissões da antiguidade. Mas calma, tem coisa por aí. Tá grande o vídeo, não tá? Mas aguarda, rapaz. Estamos vivendo os últimos dias da história. Quando o Rodrigo Silva fala que nós aqui estamos vivendo os últimos dias, mentira. Engano completo. Isso é engodo completo. Por qual motivo, Jason, você fala isso? Porque a Bíblia deixa bem claro em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, ou capítulo 2, versículo 15 até o 17. Eles, aquela igreja, estava vivendo os últimos dias. Quantos últimos dias existem? Fala para mim, coloca nos comentários. Quantos últimos dias existem? Só pode existir um. E aquele um estava sendo vivido, o povo estava vivendo ali no século I. Então, o que é que diz ainda? Veja aqui a carta aos Hebreus. Eu vou ler para você aqui a carta aos Hebreus. Aí você vai ver o que o próprio apóstolo aqui, o próprio escritor,
ele revela por diversas vezes que ele estava vivendo os últimos dias. Hebreus capítulo 1. Começa logo o autor da carta aos Hebreus dizendo, no capítulo 1, versículo 1, logo de cara, para você abrir. O que é que ele diz lá? Ele diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Rodrigo Silva, chega aqui, negão. A Bíblia está dizendo que o apóstolo que escreveu esta carta aos Hebreus já estava vivendo nos últimos dias. Aí você escolhe. Estamos agora vivendo os últimos dias ou eram eles? Leia você em casa. Nós, falou-nos a nós. Falou-nos a nós. Está aqui. Pelos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias. É o que está escrito. Veja o que está escrito agora no capítulo 9. 9, versículo 26. Diz o seguinte: é bom que você compre esse livro, viu? Porque você vai gostar demais. O que eu estou falando aqui não é nem 0,5%. Olha o que ele diz aqui, ó. De outra maneira, eu estou lendo 9:26 de Hebreus. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Veja que Jesus, o escritor de Hebreus está dizendo na consumação agora. É a consumação dos séculos. Está escrito isso aqui. Capítulo 10 agora, capítulo 10, versículo 25, nós estamos no 9, 10, 25, diz o seguinte: não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes ademostrando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vedes que se vai aproximando aquele dia. Peraí, que aquele dia é esse? O dia que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, versículo 33. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Então, o escritor está falando, vedes, olho humano, físico, vedes que vai aproximando aquele dia do qual Jesus estava falando. Mas vai se aproximando de quem? Dessa geração aqui. É o próprio apóstolo que está falando aqui. Então ele está pedindo aos seus leitores também, depois disso, ele pede aos seus leitores que esperem somente um pouquinho, porque Cristo estava prestes a voltar. Como é que o Rodrigo Silva fala para vocês que estão ouvindo ele e o tem como mestre, como doutor em teologia? Como que vocês estão ouvindo este homem dizer que nós aqui, neste século, estamos vivendo os últimos dias, sendo que esses homens aqui, os escritores originais da Bíblia, estão dizendo que eles estavam vivendo? Vai entender, teólogo, irmão? Como é que pode? Agora, capítulo 10, versículo 37, vai fritar os seus neurônios. Diz o seguinte: porque ainda um pouquinho de tempo, não é pouquinho não, não é nem um pouco, ele não fala pouco e nem pouquinho, ele fala pouquinho. Isso quer dizer que é 1 milímetro de tempo. Gente, olha, vocês vão olhar, vão lavar as louças ali agora, quando virar, pronto, Cristo voltou. E tão rápido que vai acontecer. Os sinais que estão acontecendo diante de nós aqui já estão bem claros, que a volta de Jesus está próxima para acontecer. Entenda que nós estamos falando aqui de fundamentalistas. Aí ele diz assim, ó, capítulo 10, versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Pega a tua Bíblia, homem. Pega a tua Bíblia, mulher, e vai ler. É o que a Bíblia está dizendo. E não tardará. Se não tardará, já passou 2000 anos. Ah, Jesus, mas aí o tempo de Deus não é igual ao tempo do homem, não. De modo nenhum, meu irmão, para com isso.
Se está falando aqui, se Deus está falando, se o Espírito Santo está falando com essas pessoas, está falando dentro do tempo dela. Está falando na linguagem delas. Está falando dentro dos códigos, das tecnologias, dos vocábulos daquelas pessoas, dos neurônios delas. Ele não está falando aqui em outro idioma, não. Ele está falando que é poucochinho de tempo, ele está sabendo exatamente o que ele está falando pelo Espírito. Entende isso? Ah, porque é o tempo de Deus, porque um dia para Deus é comunhão. Para com isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá certo? O próprio Jesus deixou claro. Tá aqui, ó, Mateus capítulo 24. É só você voltar e você vai ler o 24, que diz o seguinte, versículo 22. Diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqueles dias, que dias são esses? Os dias da volta de Jesus. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. E quem são os escolhidos? Os 12. Aqueles que tu me destes. Nenhum se perdeu, exceto Judas. Então ele fala, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Eu vou voltar antes. Pode me aguardar aí, pessoal. E não voltou. Diante dessas coisas, vocês percebem que o fim dos tempos, a igreja primitiva já estava dizendo que estava vivendo neles. Os últimos dias, eles já estavam vivendo nesses últimos dias também. Então, quando o Rodrigo Silva diz assim, ó, olha o que ele diz aqui, ó. Estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Se nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo, ele aqui está fazendo Pedro de mentiroso. Ué, como assim, Jason? Está fazendo de mentiroso, porque se ele agora estava dizendo que nós, eu e você aqui agora, em pleno 5G, em pleno século XXI, estamos vivendo os últimos dias, é porque Pedro não estava vivendo os últimos dias. Pedro mentiu. É ele que está certo. Olha só o que Pedro diz. Pedro diz assim, ó, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, ele diz assim, ó, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Não é por amor ao século XXI. É por amor de vós, para quem ele estava escrevendo a carta. E ele está dizendo aqui, ó, manifestado, quer dizer, Jesus se manifestou, mas se manifestou quando? Nos últimos tempos. Então, esses últimos tempos eles estavam vivendo já. Na sua segunda carta, agora a segunda carta, o próprio Pedro, mais uma vez, ele vai pedir à igreja que essa igreja para a qual ele escreveu tenha um pouco mais de paciência. Aí ele diz o seguinte, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, vai dizer o seguinte, olha isso aqui, ó. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Versículo 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? O pessoal já estava se queixando. Ué, cadê a promessa da vida de Jesus? Jesus falou que ia voltar nessa geração, cadê ele? Então ele falou que essas pessoas são as escarnecedoras. Aí ele diz, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí diz o seguinte, versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Veja que isso aqui é uma desculpa do próprio Pedro sobre a demora de Jesus. E ele diz, o Senhor não retardará, ou não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então Pedro está deixando bem claro que ele estava vivendo nos últimos dias. O próprio Tiago, quando ele fala, o Rodrigo Silva diz, que nós aqui neste século estamos vivendo os últimos dias, ele está chamando também não só João, não só Pedro de mentiroso, não só Jesus de mentiroso, ele está dizendo que Tiago também é mentiroso, porque Tiago identifica. Tiago olha para o mundo, o cenário daquele mundo do século I, e ele identifica os sinais dos fins dos tempos e afirma aquelas igrejas
que eles estavam vivendo os últimos dias e que o juiz já estava às portas. Capítulo 5 de Tiago, no verso 7 e 8, ele diz o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes. O povo estava desesperado. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Ora, não falaram que era só uma lavada de prato? E Jesus estava voltando? Que ele voltaria porque nós estamos vivendo a última geração? Porque seria nesta geração, como diz Mateus capítulo 24, versículo 34? Cadê Jesus? O povo já estava agoniado, porque os discípulos também já estavam morrendo. Aí ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vejam, se ele pede para que a igreja fique paciente até, é porque a igreja estaria viva. Tu concorda comigo? Aí ele diz assim: sede pacientes, pois, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba chuva temporãs. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Quem está falando isso é o próprio apóstolo. E se você do outro lado tiver um pouquinho mais de paciência para esperar o vídeo de hoje, você vai perceber que o próprio João, o que é que ele vai dizer? Ele diz o seguinte, no capítulo 2, versículo 18 da primeira carta de João, ele diz assim, ó: filhinhos, é já a última hora, não é mais os últimos séculos, não é mais os últimos dias, não, agora é a última hora. 1 João capítulo 2, versículo 18. Ele diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. É João que está dizendo que nós estamos, eu como apóstolo, eu que andei com Jesus, eu que deitei no peito de Jesus, eu que andava com ele, subia monte, descia, ia para lá, ia para cá, eu entendo os sinais dos tempos. Eu sou a pessoa mais considerada para dizer para vocês que eu sei quando é o fim dos tempos. E agora é o fim dos tempos. Ele está dizendo, agora é a última hora, pelo que conhecemos que já é a última hora. Depois ele diz assim, olha o que ele diz: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é Deus, não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, de cuja vinda, agora falando de Cristo, de cuja vinda tendes ouvidos falar, o qual já está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. Pelo qual ouvistes falar que vem o anticristo, não foi? O qual já está no mundo. Ele está deixando bem claro que o anticristo já estava lá. É o próprio anticristo. Ele fala de vários anticristos, mas depois ele chega para o singular e fala, mas o anticristo, do qual ouvistes falar, quando Jesus começa e diz, o filho da abominação, aquele que entrará no templo diante dos vossos olhos, fugir da presença dele para vocês não serem mortos. O próprio João está dizendo, ele já está no mundo. Aí ele fala, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então ele está deixando bem claro que o anticristo já estava lá no mundo. Brasil! Nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito de todo o meu coração que você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, que você tenha entendido a mensagem de hoje. Entenda que este malabarismo que Rodrigo Silva e outros por aí fazem, dizendo que Jesus vai voltar, Jesus está simplesmente conversando com os seus discípulos sobre a sua volta e que essa volta ocorreria ainda diante deles, na presença deles. E eu gostaria que você, do outro lado, por gentileza, meu irmão, pegue o capítulo 21 de Lucas, ou o capítulo 24 de Mateus, ou o capítulo 13, mas eu sugiro que você leia Lucas 21. Aí você vai ver que tudo quanto aqui está escrito
é voltado para os discípulos. Tanto é que Jesus fala aqui, capítulo 21, versículo 11. Ele diz: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais. Mas antes de todas as coisas lançarão mão de vós. Mas antes de todas as coisas. Que coisas são essas? Guerra, pai contra filho, filho contra pai, as pestilências, certo? Coisas espantosas que vão acontecer nos céus. Ele fala: mas lançará mão de vós. Vós quem? Para quem que Jesus está falando? Com quem Jesus está conversando? Não faz sentido. Jesus está conversando com aquela pessoa, mas está se referindo a outra. Mas lançarão mão de vocês, pegarão vocês. Ah, mas está falando de mim, Cristo? Você está falando de mim, Jesus? Não, não, não. Eu estou mandando aqui um recado para o povo lá da época de Rodrigo Silva, que vai falar lá no canal do YouTube, no canal dele, onde ele ganha muito dinheiro, e ele vai falar da minha vinda, e eu estou falando para aquele povo lá. Eu não estou falando com vocês não, babalhado. Abestado. Ô menino lindo, não é com vocês não. Eu estou falando com o povo lá da época de Rodrigo Silva, do Jason Ferrer. Ó, aqui, ó. Até meu nome está aqui, ó, Jason Ferrer, escrito aqui, ó. Pô, por favor, cara. Por gentileza. Diz o seguinte: mas antes de todas as coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas. Você pode ver que quando acontecer a grande tribulação, vão a entregar as pessoas às sinagogas. Onde é que a gente tem sinagoga hoje em dia, irmão? Fala pra mim. Onde é que tem sinagoga? Para acontecer a grande tribulação, tem que ter sinagoga. E às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis. Quando que as pessoas aqui no Brasil, se fosse para hoje, iria ser conduzida para reis? Ah, mas reis é sentido figurado para autoridades. Não. É rei mesmo, monarquia. É o que acontecia antes, é o que tinha antes. Aí ele diz assim, ó, versículo 13: e acontecerá isso para testemunho vosso, para o vosso testemunho. Aí ele diz aqui no versículo 20 agora: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Aí ele diz no versículo 21, então os que estiverem na Judéia, meu irmão, aonde que tem Judéia por aqui? Fala pra mim em São Paulo, na Europa, onde é que tem Judéia? Na Ásia, na China, onde é que tem Judéia? Só tem Judéia lá, meu irmão. Lá pro lado de Jerusalém. Aí ele fala, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Onde tem montes por aqui? E os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Está falando aqui da grande tribulação. A grande tribulação vai acontecer. Porque dias de vinganças são estes. Dias de vingança são estes. Você ouviu? São estes, não esses, não aqueles, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Quer dizer que Jesus iria cumprir todas as coisas que estavam escritas sobre ele naquela época diante dos discípulos. Isso é o que está escrito. Você não pode fazer nada a respeito disso. Versículo 24. E cairão ao fio da espada. E cairão nos balaços dos tanques de guerra. Não. A guerra é guerra de espada. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada. Não é o Brasil. Não é a China, não é o Japão, não é a Rússia. Não são os Estados Unidos. Não é a Coreia do Norte ou do Sul. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Agora, versículo 25. E haverá sinais no sol, e na lua, nas estrelas, e na terra, e na terra angústias das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então verão. É algo físico. É algo visível para todo mundo ver. E ninguém viu isso no século I. Aí diz assim, ó, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Quer dizer que quem iria ver todas estas coisas acontecerem seriam os discípulos. E quando, versículo 28, e quando todas estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima
porque está perto a vossa redenção. Quer dizer, eu vou vir e vou salvar vocês, porque vocês permaneceram até o fim. Lindo, né? Que lindo, que interpretação maravilhosa. Aí ele diz assim, versículo 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Então quer dizer, Jesus deixa claro que aquele tempo, que é a geração, não passará de modo nenhum sem que todas essas coisas aconteçam. Então Jesus está deixando bem claro que a guerra, a grande tribulação, deveria acontecer diante dos 12 e não diante da igreja. Então você do outro lado, que está esperando a grande tribulação, está esperando o anticristo, está esperando ainda muita coisa vir a acontecer, meu amigo, tira o teu cavalo da chuva, que vai se molhar. Jesus simplesmente mentiu. E se você quiser saber mais, ficar por dentro de tudo muito bem esmiuçado, está chegando aí o meu livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vida. Uma crítica contundente à escatologia cristã. Fica na paz e eu espero muito te ver no próximo vídeo, Brasil. Até lá. Bom, meus caros rebeldes da razão, agora que assistimos esse vídeo espetacular do Jason, é hora de respirar fundo, colocar as ideias no lugar e reconhecer o tamanho do impacto. Se você ficou até aqui, meus sinceros parabéns. Você não fugiu do incômodo, você encarou a dúvida. Parabenizo a audiência dos canais Rebelião Ateísta Lixeira e ao nosso canal de cortes, que sustentam essa revolução racional. Gratidão profunda ao Jason Ferrer, por sua coragem intelectual e pela contundência. E também ao YouTube, por ainda ser um espaço onde a liberdade de expressão resiste. O vídeo do Jason é uma verdadeira demolição teológica em tempo real. Desde os primeiros minutos, ele nos apresenta uma crítica minuciosa à declaração de Rodrigo Silva, teólogo e arqueólogo cristão, que afirma categoricamente que estamos vivendo os últimos dias. Jason não apenas discorda, ele desmonta cada premissa com um arsenal de textos bíblicos, exegese histórica e ironia precisa. A tese central é que Jesus prometeu voltar ainda no tempo de seus discípulos. Jason mostra com versículos como Mateus 24:34, esta geração não passará sem que tudo aconteça. Que a escatologia cristã é um castelo de cartas construído sobre profecias não cumpridas. Ele lembra que os autores do Novo Testamento acreditavam viver os últimos dias já no século I. Hebreus 1:2 e 1 Pedro 1:20 são citados como provas incontestáveis. Jason também expõe a estratégia comum entre pregadores, reinterpretar profecias para manter viva a esperança apocalíptica. Ele refuta o uso de guerras, pandemias e avanços tecnológicos como sinais do fim, demonstrando que tais eventos já ocorriam em tempos antigos. Além disso, ele destaca como Paulo e outros apóstolos acreditavam que o evangelho já havia sido pregado em todo o mundo. Colossenses 1:23, Romanos 10:18. Invalidando a ideia de que a pregação global ainda é uma condição para a volta de Cristo. O vídeo denuncia o malabarismo teológico feito para sustentar profecias fracassadas. Jason cita Mateus 10:23 e Mateus 16:28, onde Jesus diz que os discípulos não morreriam antes de sua volta. A mensagem é clara. Jesus errou. E se errou, como pode ser divino? Essa é uma bomba teológica que abala o alicerce da escatologia cristã. Mas não para por aí. Jason também desconstrói o mito da literalidade bíblica. Ele mostra que muitas profecias são interpretações forçadas de textos antigos, voltados àquela época e não ao século XXI. A descrição de guerras com espadas, lamparinas e flautas, não tanques, LEDs e redes sociais, revela o anacronismo grotesco nas leituras contemporâneas. Ele encerra com firmeza. Jesus prometeu algo que não cumpriu. Isso, em qualquer outro contexto, seria considerado mentira. Por que com Jesus seria diferente? É essa a força do vídeo: expor com frieza e paixão o vazio das promessas escatológicas. A partir das colocações de Jason, podemos elaborar um estudo militante e multifacetado sobre a falácia das profecias da volta de Cristo.
Vamos abordar cada ponto sob a luz de ciências e filosofia. 1. Filosofia. Nietzsche denunciou a religião como uma fuga da responsabilidade. Em O Anticristo, ele descreve o cristianismo como uma moral de escravos. A promessa de uma segunda vinda é, sob essa ótica, um adiamento infinito da justiça que nunca chega. Bertrand Russell, em Por que não sou cristão, declara explicitamente: Jesus estava errado ao prever sua volta iminente. Isso basta para invalidar sua autoridade moral e teológica. 2. Psicologia e neurociência. Estudos sobre viés cognitivo mostram que crentes tendem a ignorar evidências contrárias às suas crenças por dissonância cognitiva. A promessa não cumprida de Jesus é reconfigurada mentalmente como algo espiritual ou simbólico. A neurociência revela que o sistema de recompensa cerebral reforça crenças que proporcionam conforto, mesmo sem base real. 3. Biologia evolutiva. Richard Dawkins argumenta que a religião é um subproduto da seleção natural, uma forma de coesão social com base em mitos. A crença na volta de Jesus serviu historicamente para manter o grupo unido e obediente. 4. Astronomia e cosmologia. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. A Terra é um pó de poeira num universo hostil. A ideia de que tudo gira em torno da história de um carpinteiro do século I em um planeta periférico é egocentrismo teológico puro. A ciência desmonta qualquer narrativa de fim dos tempos, como evento programado para a humanidade. 5. Arqueologia bíblica. Muitos dos locais e eventos descritos nos evangelhos têm pouca ou nenhuma evidência arqueológica. Rodrigo Silva é acusado por vários estudiosos de apresentar achados com viés confirmatório. Jason aponta que profecias sobre Jerusalém, o templo e a destruição da cidade são, na verdade, descrições de eventos do passado, travestidos de previsão. 6. Antropologia religiosa. As religiões surgem como mecanismos de explicação e controle. A ideia do fim dos tempos é um mito recorrente em diversas culturas, do Ragnarok nórdico ao Kali Yuga hindu. Isso mostra que escatologias são construções humanas, não revelações divinas. 7. Linguística e filologia bíblica. Termos como geracão, fim, vinda e reino têm significados muito diferentes no contexto original do grego koiné. Jason mostra que o uso de gênea, geração, em Mateus 24:34, se refere claramente àquele período histórico, não a gerações futuras. 8. Exegese e hermenêutica crítica. A leitura literal dos evangelhos é um erro comum. Teólogos sérios como Bart Ehrman mostram que os textos foram escritos décadas após os eventos, com um propósito teológico, não histórico. Jason evidencia essas construções, desmontando a ideia de que Jesus sabia o que estava dizendo. 9. Teologia comparada. Diversas religiões prometem retornos messiânicos, o Mahdi islâmico, o Maitreya budista, o Kalki hindu. Todas estão em compasso de espera. Nenhuma cumpriu a promessa. Jason mostra que o cristianismo não é exceção. É apenas mais uma promessa feita por homens, com medo da morte e sede de sentido. O vídeo do Jason é mais do que um tapa na cara do fundamentalismo. É uma ferramenta poderosa de desconstrução. Em tempos de obscurantismo religioso crescente, precisamos de vozes como a dele. Precisamos de dúvida, de coragem, de razão. Se você acredita na liberdade de pensar, compartilhe esse conteúdo. Comente, se inscreva nos nossos canais, ative o sininho. Essa rebelião depende de você para ecoar. Enquanto houver fé cega, haverá rebelião. E a nossa é pela razão.